mas sob as lâminas deles, os Yagas caíam aos centenas. 1000 eras de crueldade e opressão estavam sendo cobradas, e vermelho era o pagamento. A espada era cega, mulheres Yaga, assim como os homens, tombavam sob ela. Mas, conhecendo a perversidade dessas negras e elegantes fêmeas, não pude sentir pena delas. Eu procurava Alta. Havia escabas, milhares delas, atônitas com a batalha, encolhidas de terror, perplexas demais para compreender seu significado ou reconhecer seus salvadores. Ainda assim, várias vezes vi uma mulher gritar de alegria repentina e correr para abraçar o pescoço de um guerreiro peludo e arfante, reconhecendo um irmão, marido ou pai. No meio da agonia e do sofrimento havia alegria e reencontros, e isso aqueceu meu coração. Somente os pequenos escravos amarelos e a mulher ruiva se encolhiam de terror, tão apavorados diante desses gigantes peludos e rugidores quanto diante de seus mestres alados. Abrindo caminho com golpes de espada entre os nós de guerreiros em luta, busquei a câmara onde estavam aprisionadas as virgens da lua. Por fim, agarrei o ombro de uma garota gura, encolhida no chão para escapar dos golpes fortuitos dos homens lutando acima, e gritei uma pergunta em seu ouvido. Ela compreendeu e apontou, incapaz de se fazer ouvir pelo barulho. Pegando-a sob um braço, abri caminho, e em uma câmara adiante a coloquei no chão. Ela correu rapidamente por um corredor, chamando-me para segui-la. Corri atrás, pelo corredor, subindo uma escada em espiral, atravessando um jardim no telhado onde guras e yagas lutavam, até que finalmente ela parou em um pátio aberto. Era o ponto mais alto da cidade, além dos minaretes. No centro erguia-se a cúpula da lua, e ao pé dela ela me mostrou uma câmara. A porta estava trancada, mas a destruí com golpes de espada e olhei para dentro. Na penumbra, vi o brilho de membros brancos encolhidos junto à parede oposta. À medida que meus olhos se acostumavam à escuridão, percebi que cerca de 150 garotas se encolhiam de terror contra a parede. E quando chamei pelo nome de Alta, ouvi uma voz gritar: Isal. Ouve, Isal. E uma figura branca e esbelta se lançou pela câmara para envolver meu pescoço com braços brancos e me cobrir de beijos apaixonados. Por um instante a apertei contra mim, retribuindo os beijos com lábios famintos. Então o rugido da batalha lá fora me despertou. Virando-me, vi um enxame de yagas, pressionados por 500 espadachins, sendo forçados a sair por uma grande porta próxima. Abandonando o combate, fugiram de repente enquanto seus atacantes invadiam o pátio aos gritos de triunfo. E então, diante de mim, ouvi uma risada leve e zombeteira e vi a figura ágil de Yasmena, rainha de Yai. Então você voltou, Ironhan. Sua voz era como o mel envenenado. Lutou com seus matadores para quebrar o reinado dos deuses. E ainda assim não conquistou, ó tolo. Sem uma palavra, avancei contra ela, silencioso e mortal, mas ela saltou leve no ar, evitando meu golpe. Sua risada se elevou a um grito insano. Tolo, ela gritou. Você não conquistou. Não disse que eu pereceria nas ruínas do meu reino? Fênix, todos vocês são homens mortos. Girando no ar, avançou com velocidade aterradora diretamente para a cúpula. Os Yagas pareciam pressentir sua intenção, pois gritaram em horror e protesto, mas ela não parou. Pousando na superfície lisa da cúpula, mantendo o equilíbrio com o uso das asas, virou-se, acenou com a mão em zombaria e então, agarrando algum parafuso ou alça embutida na cúpula, apoiou os 2 pés contra a inclinação de marfim e puxou com toda a força. Uma seção da cúpula cedeu, catapultando-a para o ar. No instante seguinte, um enorme corpo disforme veio correndo pela abertura. E ao se mover, o impacto de seu corpo contra as bordas da porta foi como o choque de um raio. A cúpula se abriu em centenas de lugares, da base ao topo, e desabou com um estrondo ensurdecedor. Entre uma nuvem de poeira, destroços e pedras caindo, a figura colossal irrompeu para o exterior. Um grito subiu dos observadores. A criatura que emergiu da cúpula era maior que um elefante e em forma lembrava uma lesma gigantesca, exceto por uma franja de tentáculos em volta do corpo. E desses tentáculos ondulantes estalavam faíscas e chamas azuis. Ela espalhou seus braços contorcidos, e ao tocá-los, paredes de pedra desmoronavam e a alvenaria se despedaçava. Era sem cérebro, sem visão, força elemental incorporada na forma mais baixa de animação, poder enlouquecido, correndo solto em uma fúria sem sentido de destruição. Não havia plano nem direção em seus ataques. Avançava erraticamente, literalmente arando paredes sólidas que cediam, caindo sobre elas em chuvas que não pareciam feri-la. Em todos os lados, os homens fugiam aterrorizados. Voltem pelo eixo, todos os que puderem. Gritei. Levem as meninas, tirem-nas primeiro. Eu arrastava as criaturas atônitas da câmara da prisão e as empurrava para os braços dos guerreiros mais próximos que as carregavam para fora. Em todos os lados, torres e minaretes desmoronavam, rugindo em ruínas. Façam cordas com os tapeçários. Gritei. Desçam pelo penhasco.
Pelo amor de Deus, apressem-se. Este demônio destruirá a cidade inteira antes de terminar. Achei alguns escadotes de corda, gritou um guerreiro. Chegam até a água, mas. Então prendam-nos e façam as mulheres descerem por eles. Gritei. Melhor arriscar o rio, então. Aqui, Gor, leve a alta. Joguei-a nos braços do gigante manchado de sangue e corri em direção à montanha de destruição que derrubava as muralhas de Yuga. Daquela frenesi cataclísmica, só guardo uma lembrança confusa, a impressão de paredes desmoronando, humanos gritando e aquele motor de destruição rugindo por tudo, com uma aurora fantasmagórica em volta, enquanto a energia elétrica em seu corpo terrível explodia através da pedra sólida. Quantos Yagas, guerreiros e mulheres escravas morreram nos castelos desmoronando, ninguém saberá. Algumas centenas escaparam pelo eixo quando telhados e paredes caindo bloquearam o caminho, esmagando dezenas que tentavam alcançá-lo. Nossos guerreiros trabalharam freneticamente e os escadotes de seda foram pendurados nos penhascos, alguns sobre a cidade de Aca, outros apressadamente sobre o rio, e por eles os guerreiros carregaram as escravas, guras, meninas vermelhas e amarelas igualmente. Depois de ver Gor levar a alta embora, girei e corri direto para aquele horror elétrico. Não era inteligente e não sei exatamente o que esperava realizar. Mas através das paredes cambaleantes e das torres que tombavam espalhando blocos de pedra, avancei até ficar diante do horror erguido. Cega e sem cérebro como era, possuía algum tipo de sensibilidade, pois instantaneamente, ao lançar uma pedra pesada contra ela, seus movimentos deixaram de ser erráticos. Avançou direto para mim, lançando a alvenaria estilhaçada para os lados, como espuma arremessada pelo impulso de um boi atravessando um riacho. Corri velozmente, atraindo-o para longe das massas humanas que gritavam e fugiam ao longo da borda do penhasco, e de repente me vi em uma muralha na beira do precipício, com uma queda vertical de 150 metros até o rio Yob. Atrás de mim vinha um monstro. Quando me virei desesperadamente, ele se ergueu e lançou-se contra mim. No meio de seu corpo gigantesco, semelhante a uma lesma, vi uma mancha escura do tamanho da minha mão pulsando. Soube que aquele devia ser o centro da vida da criatura, e lancei-me sobre ele como um tigre ferido, cravando minha espada naquele ponto escuro. Se atingiu ou não, não sei. Mesmo ao saltar, todo o universo explodiu em um clarão branco ofuscante, acompanhado de um estrondo, seguido imediatamente pela escuridão do esquecimento. Dizem que, no instante em que minha espada penetrou no corpo do monstro de fogo, ambos fomos envoltos por uma chama azul cegante. Houve um estrondo ensurdecedor, como um trovão, que despedaçou a criatura e lançou sua forma mutilada, junto ao meu corpo, sobre o precipício, caindo de 150 metros nas profundas águas azuis do Youl. Foi Tab quem me salvou de afogar, mergulhando no rio apesar de suas limitações, até encontrar e arrastar meu corpo inconsciente da água. Você talvez diga que é impossível um homem cair de 150 metros na água e sobreviver. Minha única resposta é que eu fiz isso e estou vivo, embora duvide que haja algum homem na Terra capaz de fazê-lo. Por muito tempo fiquei inconsciente e por mais tempo permaneci delirando, ainda depois fiquei completamente paralisado, meus nervos rompidos e adormecidos lentamente voltando à vida. Recobrei a consciência em um divã encosto. Nada sabia da longa jornada de volta através das florestas e planícies desde a cidade condenada de Yuga. Dos 9.000 homens que marcharam para Yag, apenas 5.000 retornaram feridos, exaustos e ensanguentados, mas triunfantes. Com eles vieram 50.000 mulheres, as escravas libertas dos devotados Yagas. Aqueles que não eram nem cotanos nem curanos foram escutados de volta às suas próprias cidades, um feito único na história de Almuric. As pequenas mulheres vermelhas e amarelas receberam a liberdade de permanecer em qualquer uma das cidades, vivendo em plena liberdade. Quanto a mim, tenho alta, e ela me tem. O encanto dela, quase como glória, me deslumbrava com seu brilho, quando a vi pela primeira vez inclinada sobre meu divã após meu retorno de Yag. Seus traços pareciam cintilar e flutuar sobre mim, depois se uniram em uma visão de beleza transcendente e, ainda assim, estranhamente familiar. Nosso amor durará para sempre, pois foi forjado no calor branco de um fogo compartilhado, de um tormento selvagem e de um grande sofrimento. Agora, pela primeira vez, a paz entre as cidades de Kor e Kot que juraram amizade eterna, e a única guerra é a luta incessante contra as feras selvagens e formas bizarras de vida animal que abundam em grande parte do planeta. E nós dois, eu, um homem da Terra, e Alta, filha de Almuric dotada dos instintos mais gentis de uma mulher terrestre, esperamos semear algum da cultura de meu planeta natal neste povo outrora selvagem antes de morrermos e nos tornarmos pó deste meu planeta adotivo, Almuric. Fim.